Graça e paz, irmãos. O Senhor, nesse momento, Ele está contemplando a sua fé, sondando seu coração. E, com certeza, ao sair de sua casa para vir à casa do Senhor nesta noite, você pode ter a certeza de que Deus te trouxe até aqui, porque Ele tem algo a falar contigo nesta noite. É um cântico muito antigo que diz que escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A tua palavra escondi, guardada no meu coração para não pecar contra ti. Nesta noite você tem a oportunidade de receber essa palavra que vem do céu, essa palavra que vem de Deus para o seu coração. E você, com zelo, esconder essa palavra no seu coração, guardar ela de tal forma que a cada dia você possa se ver longe do pecado e mais perto de Deus. Porque Jesus está voltando e Ele nos chamou para vivermos uma vida que agrade a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, como eu disse, Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Primeiro, essa palavra ela foi colocada no meu coração, porque seria hipocrisia da minha parte trazer aqui uma palavra para vocês, se primeiramente ela não falasse ao meu coração. E essa palavra ela me fez entender que a cada dia eu preciso pagar o preço de buscar mais e mais a presença do Senhor, porque eu entendo que através dessa palavra eu não posso viver sem a ajuda do Senhor Jesus. E, por certo, creio que todos vocês que aqui estão, que nesta noite estão aqui para ouvir essa palavra, têm o mesmo pensamento e o mesmo propósito. Por isso que a minha oração nessa noite foi pedindo para que Deus nos ajude como igreja, vivermos unidos com o mesmo pensamento e o mesmo propósito que nos leva para a presença de Deus. Porque se nós não estivermos unidos em pensamentos e propósitos que não nos leve para a presença de Deus, em vão será a nossa adoração neste lugar, em vão será a nossa busca, porque nós devemos viver unidos com um só propósito e um só pensamento, que é adorar a Deus em espírito e em verdade e buscar uma vida de obediência ao Senhor. Eu gostaria de saber nessa noite aqui, amados e amadas ouvintes da palavra de Deus, quem aqui está buscando uma vida perfeita? Só Cristiano, né? Por que eu faço essa pergunta? Quantos aqui estão buscando uma vida perfeita? Porque, irmão Hélio também, né? Sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque a palavra que eu trago nesta noite para todos nós é: não existe vida perfeita. Escreve bem isso aí no seu coração. Não existe vida perfeita. E você vai ver hoje, à luz da palavra de Deus, que de fato não existe vida perfeita. Se você está buscando vida perfeita, pare com isso. Pare com isso, porque você não vai chegar a essa vida perfeita enquanto você estiver aqui, diante de tudo que você vai ouvir nesta noite. Meus irmãos, quando eu estava escrevendo aqui na presença do Senhor esta palavra, porque eu não sei, os irmãos, os amados que aqui faz presente, eu não sei se você já teve assim a experiência de sentir Deus falando com você. Porque veja bem, a palavra de Deus ela é categórica. Ela nos afirma claramente que Deus fala de várias maneiras. O crente que não crê que Deus fala de várias maneiras, ele precisa crer. Porque Deus fala de várias maneiras. E como eu sempre tenho dito para os irmãos, uma das maneiras que Deus tem falado comigo é quando eu estou lendo, principalmente, frases de pessoas que têm vida com Deus.
porque essas frases me incentivam, me faz também buscar a presença de Deus, para que eu possa também ter experiência própria de vida, para poder compartilhar com alguém, mostrando para alguém que eu também tenho intimidade com Deus. Porque todo crente precisa ter intimidade com Deus, precisa viver uma vida de tal maneira de intimidade com Deus, que ele possa sentir a presença de Deus, que ele possa sentir Deus falando com ele. E nesta noite, mais uma vez, Deus vai falar conosco através desta palavra, que não existe vida perfeita, mas só que tem uma coisa: não existe vida perfeita, mas escreva aí, existe você dando o melhor de si todos os dias. Então está aqui, só para começar, para que você entenda que não existe vida perfeita, mas que existe você mesmo, cada um que aqui está nesta noite, que existe você mesmo, dando o melhor de si a cada dia. Então, quando isso acontece, aí sim, você vai entender que você não vai chegar nunca a uma vida perfeita, mas que você precisa dar de si mesmo a cada dia, para melhorar a sua vida, tanto diante de Deus como diante dos homens. Meus amados, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Filipenses no capítulo 3, versículo 12. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Não esqueça de estar sempre em memória isso. Não existe vida perfeita. Existe você mesmo dando o seu melhor a cada dia. Filipenses 3:12, quem achou aí, pode ler, Filipenses 3:12, mas nós vamos todo ler ali. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus, palavras do apóstolo Paulo. É interessante que quando você começa a estudar a vida do apóstolo Paulo, você vai perceber que ele renunciou, que ele abandonou a vida de fariseu, a vida de hipocrisia religiosa, a vida simplesmente de homens que buscam religiosidade para mostrar que tem uma vida perfeita. Paulo deixou aquela vida de fariseu para seguir os passos de Cristo, entendendo ele que ele precisava prosseguir para o alvo, dando o melhor dele mesmo a cada dia, para que ele pudesse viver uma vida melhor diante de Deus e dos homens. O crente foi chamado, eu, você, todos nós, independente de idade, independente de quantidade de vida cristã, seja 5 anos de cristão, seja 50 anos de cristão, não importa. Deus chamou cada um de nós aqui para viver uma vida melhor diante de Deus e diante dos homens, não buscando uma vida perfeita 100%, porque não vai alcançar nunca. E nós vamos ver hoje na palavra que não vai alcançar, mas sim procurar dar cada dia o melhor de si para melhorar a sua vida diante de Deus e diante dos homens. Meus irmãos, a Bíblia, não estou dizendo aqui um livro de filosofia, não estou dizendo aqui um livro qualquer que esteja aí nesse mundo, mas eu estou dizendo a Bíblia, o livro de Deus, a Bíblia, a bússola para a vida do cristão. A Bíblia, ela nos prepara
para vivermos uma vida melhor diante de Deus e diante dos homens. E nós vamos ver nesta noite. Quando nós começamos, eu creio que quando eu falo nós começamos, é porque eu creio que todos que aqui estão, que um dia entregou a sua vida a Jesus e que a cada dia entende, compreende que precisa melhorar a sua vida diante de Deus e dos homens, vai entender a palavra de Deus quando ela diz lá em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9, 17, Jeremias 17, versículo 9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Aqui está a Bíblia dizendo para mim, a Bíblia dizendo para você, que enganoso é o meu coração, enganoso é o seu coração. Então, a partir do momento que nós entendemos que o nosso coração é enganoso, e uma vez que o desejo do nosso coração é viver uma vida melhor diante de Deus e dos homens, a primeira coisa que nós precisamos fazer é entregar totalmente o nosso coração a Deus, para que Ele cuide do nosso coração. Meus amados, eu creio que todo crente tem um versículo preferido na Bíblia. Claro que toda a Bíblia ela deve ser preferida, ela deve ser tratada com zelo. Mas todo crente, eu creio que sempre tem um versículo que chama a sua atenção. Em Provérbios, no capítulo 23, versículo 6, na primeira parte do versículo, diz assim: dai-me, filho meu, teu coração. Se você for ler aí, você vai entender que Davi estava falando para o seu filho: dai-me o teu coração. Um pai pedindo ao filho o seu coração. Deus é nosso Pai. O Pai Celeste é o teu Pai. O teu Pai que quer que você viva uma vida melhor diante dEle e diante dos homens. Então a primeira coisa que Ele quer que cada um de nós façamos é isso. Entregamos verdadeiramente, sinceramente, o nosso coração, sem reservas, na totalidade, 100% a Deus. É difícil, é um desafio para mim, para você, mas existe o esforço, existe a dedicação, existe o querer, não é? Todos nós sabemos que o livre-arbítrio, né? As decisões pessoais pertencem a nós, as decisões pessoais pertencem a nós, porém, se for o desejo do meu coração, se for o desejo do seu coração, entregar esse coração a Deus, para que Deus cuide dele, com certeza, o nosso coração nas mãos de Deus, do Deus que sonda o coração, que esquadrinha, que examina o coração, Ele vai tirar tudo que não presta do nosso coração, toda a impureza, todo o pecado, tudo aquilo que não agrade a Ele, e coloque dentro do nosso coração aquilo que agrada e que glorifica a Ele. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus, Ele faz um transplante no nosso coração. Ele tira o coração de pedra, o coração endurecido, e coloca dentro de nós um novo coração. Um coração quebrantado, um coração ensinável, um coração sensível à vontade e à presença de Deus para as nossas vidas. Então a Bíblia ela começa a nos mostrar que a primeira coisa que nós precisamos fazer para que possamos viver bem diante de Deus e dos homens é entregando totalmente o nosso coração para Deus cuidar dele. Meus irmãos, quando nós vamos lá para a palavra de Deus, lá em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 22 até o 32, quando você lê esse texto bíblico, onde Paulo estava escrevendo a sua carta aos Efésios, ele vai deixar claro para todos os leitores desta carta, que dentro de cada um de nós,
Existem duas naturezas. Hoje eu estava conversando com um irmão, inclusive, né? Esse irmão se faz presente, ele sabe quem é. E eu estava dizendo para ele que Deus sabe quando nós queremos melhorar a nossa vida diante dele e diante das pessoas. E Ele sabe quando nós começamos a entender qual é a vontade dele para a nossa vida. Então, quando nós lemos isso aqui, principalmente esse texto bíblico de Efésios, capítulo 4, versículo 22 ao 32, nós vamos ver claramente essas duas naturezas brigando dentro de nós o tempo todo, que é a antiga natureza e a nova natureza, não é? Quando nós alimentamos mais a nova natureza, quando nós apresentamos mais a nova natureza a Deus, ela vai vencer a antiga natureza. E o apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, no capítulo 18, no capítulo 7, a partir do versículo 18, ele vai deixar claro para nós que o desejo do coração dele era fazer o bem, mas ele não conseguia fazer o bem porque essa antiga natureza, essa natureza pecaminosa que sempre estava dominando a vida dele, não permitia que ele fizesse o bem. Mas o mal que ele não queria fazer, esse ele sempre estava fazendo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, homem imitador de Cristo, né, que teve uma vida espiritual muito mais íntima e profunda do que a nossa, esse homem que foi imitador de Cristo, ele reconhecia que dentro dele havia constantemente essa luta, essa briga da antiga natureza com a nova natureza. E meus irmãos, sabe por quê que muitas das vezes você, nós não estamos vivendo bem diante de Deus e dos homens? Porque não estamos sabendo lidar com essa briga que está constante dentro de nós. Todas as vezes que a antiga natureza se manifesta, todas as vezes que a antiga natureza está ali se manifestando, querendo nos afastar de Deus, nós fazemos a sua vontade. E todas as vezes que a gente faz a vontade da antiga natureza, nós não vamos viver em paz com Deus, nós não vamos viver em paz com os homens, nós não vamos dar um bom testemunho, porque quem está prevalecendo é a antiga natureza e não a nova natureza. Todos nós sabemos que a nova natureza é a vida em Cristo e com Cristo. Olha como isso é muito mais sério, muito mais profundo do que nós pensamos, do que nós imaginamos, porque é fácil abrir a minha boca, é fácil você abrir a sua boca e dizer que você é um seguidor de Cristo, que você é um cristão, mas a sua vida, de fato, realmente ela está em Cristo e com Cristo. Se a sua vida, de fato, ela está em Cristo e com Cristo, amém, louvado seja Deus por isso, e eu quero te dizer que você está de parabéns, porque a vida do cristão tem que ser assim, em Cristo e com Cristo, não pode estar sem Cristo e fora do controle, do domínio da vontade de Cristo em nossas vidas. Por isso que Cristo precisa estar no centro da nossa vida. Quando Cristo está no centro da minha vida, quando Cristo está no centro da sua vida, com certeza a antiga natureza ela vai ser derrotada, ela vai ser vencida, e quem sempre vai prevalecer é a nova natureza. Eu estava até falando para essa pessoa, dizendo o seguinte: olha, se você digamos que você tem dois cachorros pitbull, que são cachorros que gostam muito de brigar, já tem aquele instinto, né, de briga, e de repente você quer que um deles vence e o outro perde. É claro que você vai pegar aquele que você quer que ele vence, dar mais comida para ele, dar água, deixar ele bem preparado fisicamente e deixar o outro com fome, deixar o outro com sede, e você solta os dois para brigar. Quem vai vencer? O que você cuidou bem, o que você deu o alimento, deu a água. Assim é a antiga natureza e a nova natureza dentro de nós. Se nós esquecemos da nova natureza e começamos a alimentar a antiga natureza, ela sempre vai vencer. E nós vamos viver mal diante de Deus e diante dos homens. Meus amados,
Algo importante que precisamos compreender sobre o cuidado do corpo, da alma e do espírito é o seguinte: veja como isso é simples. Veja como isso é simples para nós entendermos a importância de cuidar bem do corpo, cuidar bem da alma e do espírito, para que nós possamos viver uma vida que agrada a Deus e ao próximo, não buscando uma vida perfeita, mas melhorando a si mesmo a cada dia. Se você simplesmente alimenta bem, se você não fuma, se você não bebe bebida alcoólica, se você não tem maus hábitos, se você dorme bem, a sua probabilidade de vida é que você tenha uma vida física bem estruturada, uma vida física saudável, e você está vivendo bem fisicamente, porque você não está dormindo mal, você não está fumando, você não está bebendo bebida alcoólica, você não está tendo maus hábitos, e você está dormindo bem. É claro que isso vai te mostrar que o teu corpo está bem diante de Deus, porque é o templo do Espírito Santo, e diante dos homens. A mesma coisa é com a alma e com o espírito. Assim como você deve cuidar bem do seu corpo, você também precisa cuidar bem da sua alma. Você precisa cuidar bem do seu espírito. Por isso que o apóstolo Paulo, nas maiorias das suas cartas, ele sempre vai sempre chamar a nossa atenção para uma vida no espírito. Uma vida no espírito, uma vida espiritual. Porque nós sabemos que tudo que é espiritual prevalece, tudo que é espiritual tem eternidade. E é importante a gente entender isso, que se você quer viver bem diante de Deus e dos homens, você precisa cuidar bem do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Meus amados, é interessante que esse mesmo homem de Deus, porque eu estou sempre usando o exemplo de Paulo, porque primeiro pelo fato dele ser um imitador de Cristo, segundo porque ele foi um homem que, só para a gente ter uma ideia, ele tem cartas, epístolas, que se a gente for ler com atenção, vai sempre mostrar que ele era um homem que deixou de viver para si mesmo para viver para Cristo. Ele entendia que ele precisava crucificar a sua vida com Cristo, porque ele queria viver bem diante dos homens e diante de Deus principalmente. Então o apóstolo Paulo, quando a gente lê Romanos capítulo 12, versículo 2, quando a gente lê Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz assim, olha, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, se eu, como cristão, que digo que sou, como seguidor de Cristo, se eu quero de fato viver para agradar a Deus e ao próximo, se eu quero estar bem com Deus e com o meu próximo, eu não posso de forma nenhuma viver uma vida segundo o padrão deste mundo, mas sim segundo o padrão da palavra de Deus. Meus amados, crente que tem vida segundo o padrão deste mundo, ele nunca vai viver bem diante de Deus e diante dos homens. Mas se o padrão de vida dele é a palavra de Deus, aí sim, ele pode ter certeza que ele vai viver bem diante de Deus e diante dos homens, porque a sua vida tem como padrão a palavra de Deus e não as coisas deste mundo. Quando a gente lê a palavra de Deus, lá em 1 João, no capítulo 2, no versículo 15 ao 17, nós vamos ver o apóstolo João ele dizendo assim, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele.
Meus amados, a partir do momento que eu tenho o mundo como meu padrão de vida, a partir do momento que eu amo mais o mundo e as coisas do mundo, jamais eu vou procurar melhorar a minha vida ao ponto de viver bem diante de Deus e diante dos homens. Porque o mundo, diz a palavra de Deus, lá, esqueci agora a referência bíblica, mas os irmãos podem examinar quando chegar em sua casa, é até bom que incentiva, né, a gente ler mais a Bíblia, que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Então, como é que você vai amar esse mundo? Como é que você vai ter uma vida que tem como padrão para a sua vida o mundo e as coisas desse mundo, se ele jaz no maligno? O mundo jaz no maligno, claro, é evidente, é lógico que se o mundo jaz no maligno, a probabilidade é de que o sistema do mundo é o quê? Meus amados, tem muito crente amando o mundo e as coisas deste mundo. Mas você pode ter certeza que Deus sabe. Ninguém se esconde de Deus. Ninguém. Nada é oculto aos olhos de Deus. Eu posso esconder do meu irmão algo. Eu posso esconder do meu amigo algo. Eu posso esconder do meu vizinho alguma coisa. Mas eu não posso esconder nada aos olhos daquele que estão em todos os lugares. Os olhos de Deus estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Isso quer dizer que tanto os nossos bons atos, tanto as nossas boas obras como as más também são conhecidas diante de Deus, porque Ele tudo vê, Ele tudo sabe, Ele tudo conhece. E a partir do momento que Ele olha para alguém que um dia Ele escolheu, porque, meus amados, quando a gente lê João capítulo 15, versículo 16, deixa claro para nós que não foi nós que escolhemos a Deus. No meio de uma geração corrupta, no meio de uma geração pervertida, no meio de uma geração que não quer saber de Deus, lá estava você e Deus à tua procura. Deus te escolheu. Deus não foi o homem que te escolheu, não foi o homem, foi Deus que te escolheu. E a Bíblia ainda diz mais ainda, além de ter te escolhido, a Bíblia diz que Ele te amou primeiro. Não foi você que amou Deus primeiro, foi Deus que te amou primeiro. Então, uma vez que Deus me amou primeiro, uma vez que Deus me escolheu, como é que eu vou querer viver segundo o padrão deste mundo? Como é que eu vou querer amar o mundo e as coisas que há neste mundo, se eu vou entristecer, se eu vou desagradar aquele que me escolheu, aquele que me amou primeiro? Meus amados, quer viver uma vida que agrade a Deus, quer viver bem com Deus e com os homens, tenha como padrão para a sua vida a palavra de Deus e não as coisas deste mundo. Eu estava estudando a época do profeta Elias. É interessante que há muitos anos atrás, como eu sempre tenho dito aqui, na nossa família tem um pastor que nós costuma dizer, né, a minha família, a gente costuma dizer o seguinte, que nós temos 2 pastores, na verdade são 3 pastores, bem próximo. O sumo pastor, que todos nós sabemos quem é, nós temos o pastor da igreja local, o nosso pastor, que é Gamaliel, um homem de Deus, juntamente com a sua família pastoral, e nós temos um pastor que é o pastor da nossa família, o pastor Reinaldo. E ele sempre incentivou eu e Sinalva, em momentos de madrugada, a hora que fosse, a estudar a vida de homens de Deus, homens e mulheres de Deus. E eu estava estudando sobre a vida do profeta Elias, na época do profeta Elias. E quando eu deparei diante da palavra, eu fiquei pensando, meu Deus, uma vez que eu quero viver bem diante de Deus e dos homens, uma vez que eu entendo que eu nunca vou
buscar uma vida 100% perfeita, mas que eu preciso a cada dia melhorar a mim mesmo para viver bem diante de Deus e dos homens, eu preciso estar atento, eu preciso estar vigiando contra o engano e a corrupção que há no mundo. Meus amados, o profeta Elias foi muito usado por Deus. Na sua época, havia duas pessoas. Uma diabólica mulher, terrível mulher, chamada Jezabel, e um maldoso homem chamado Acabe. Acabe era marido de Jezabel. E quando você começa a estudar sobre isso, você vai entender que o propósito, tanto o propósito de Jezabel, aquela mulher maligna, terrível, e aquele homem malvado, adorador de Baal, que o propósito deles era enganar o povo de Deus, era corromper o povo de Deus, para que o povo deixasse de fazer a vontade de Deus. E nós vamos ver que os dois, com as suas ações diabólicas, com as suas características de vida diabólica, enganaram, e não só enganaram, mas derrubaram a vida de muitos profetas, até mesmo de Deus, eles conseguiram derrubar. O profeta Elias não conseguiram, porque Deus usou para destruí-los. E quando eu me deparo com as características de Jezabel, lendo à luz da palavra, a Bíblia fala que aquela terrível mulher diabólica, ela era uma mulher sedutora. Olha só, pense nisso, preste bem atenção nisso que eu vou te dizer aqui nesta noite. Aquela mulher era uma mulher sedutora, era uma mulher que vivia na sensualidade, era uma mulher manipuladora, era uma mulher rebelde. E aquela mulher, ela se levantou contra Deus, contra o povo de Deus, e estava trazendo esse engano e essa corrupção para o povo. E ela ainda estava junto de um homem que servia e adorava o Deus Baal. Meus amados, mas ali estava um homem de Deus, um homem que queria viver bem diante de Deus e diante dos homens. Um homem que o padrão que tinha como vida não era o padrão deste mundo, mas um homem que tinha como padrão de vida a palavra de Deus. E Elias vai lá, usado por Deus, elimina, destrói a vida da mulher sedutora, sensual, manipuladora, rebelde, e a vida do homem malvado, adorador de Baal. E o nome de Deus é glorificado. O nome de Deus é glorificado porque aquele homem queria viver bem diante de Deus e diante dos homens, glorificando a Deus, honrando a Deus e não este mundo pervertido. Meus amados, uma coisa interessante, quando eu estava preparando tudo isso aqui, é que desde dos meus primeiros passos de vida cristã, desde quando eu entendi que eu não podia ser mais o velho Rogério, uma vez que eu entendi que Deus de fato me chamou para viver uma nova vida, porque se a gente for ler a palavra de Deus, a gente vai ver isso, que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Na vida daquele que está com Cristo, tudo tem que ser novo, não pode mais viver o velho tem que ser abandonado e revestido novo. Abandone o velho da sua vida, meu irmão, abandone o velho da sua vida, minha irmã, e se reveste do novo homem, da nova mulher em Cristo Jesus. E eu comecei a entender o seguinte, que eu precisava, uma vez que eu queria, hoje,
principalmente entendendo na palavra de Deus que eu preciso viver bem diante de Deus e dos homens, já naqueles dias, primeiros passos de vida cristã, Deus já tinha colocado na minha mente e no meu coração que eu precisava buscar a Deus sem cessar. Eu costumo dizer para as pessoas que têm vícios, as pessoas que não conseguem ser libertas, eu tenho dito que existem pessoas que precisam ir até para centro de recuperação, mas o meu lugar de refúgio era estar a sós com Deus, jejuando, orando, pedindo a Deus para que me libertasse do velho homem, daquela vida que não agradava a Deus. Então, desde esses primeiros passos de vida cristã, eu entendia que eu tinha que fugir da aparência do mal. Eu precisava fugir da aparência do mal. O crente precisa fugir da aparência do mal. É interessante que quando eu passava na rua, ou nas ruas de Iguaí, sempre, como eu era uma pessoa totalmente mundana, que gostava muito de estar às mesas do bar bebendo, usando maconha, fazendo tudo, e sempre tinha aquelas pessoas que andavam comigo, de longe, quando eu avistava, eles sentados na mesa dos escarnecedores, como diz a palavra de Deus, eu nem esperava eles olhar e me ver. Se já tinha visto, tudo bem, mas eu cortava a volta, fugir da aparência do mal. Se nós não fugirmos da aparência do mal, nós nunca vamos chegar ao padrão que Deus quer para a nossa vida, que é fazer a sua vontade segundo a sua palavra. Meus irmãos, quando a gente vai lá para 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, abstende-se-vos de toda forma do mal. Uma outra tradução, outra diz assim, afastai-vos de toda aparência do mal. Outra vai dizer, fugir de toda aparência do mal. Meus amados, o crente precisa querer fugir, o crente precisa querer se afastar da presença do mal, porque uma vez que você entende que o mundo jaz no maligno, uma vez que você entende que a velha natureza quer te dominar, uma vez que você entende que o pecado te afasta de Deus, o que você vai querer fazer? Fugir da aparência do mal. Quando você lê 2 Timóteo no capítulo 2, versículo 22, capítulo 2 Timóteo 2, 22, foge igualmente das paixões malignas da juventude, especificamente para a juventude, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz em comunhão com os que invocam o Senhor de coração puro. Foge das paixões. Aqui tem uma tradução que fala, foge dos desejos malignos. Meus amados, principalmente você jovem que serve a Deus, você que está aqui nesta noite, você jovem, preste bem atenção nessa palavra, foge de todo desejo maligno, foge, mas você não está sendo covarde, quando você está fugindo do mal, você está sendo valente, porque o verdadeiro covarde é aquele que vai ao encontro do mal. Quando ele vai ao encontro do mal e satisfaz a vontade dele, aí sim ele está sendo covarde. Mas o corajoso não, é aquele que vê o mal e foge dele, porque ele sabe que aquele mal que está ali vai lhe afastar da presença de Deus, vai lhe tirar da presença de Deus e vai fazer você perder a sua comunhão com Deus. Então, meus amados, crente precisa ter como padrão para a sua vida a palavra de Deus. Lá no Salmo 119, no versículo 9, diz assim, que é também uma palavra específica para jovens, diz assim, como pode o jovem manter puro a sua conduta, observando segundo a palavra. Então, jovens, sejam observadores da palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus,
Guarde a palavra de Deus no coração, sabe por quê? Porque é a palavra de Deus que vai manter a sua conduta pura aqui neste mundo. Não é o padrão do mundo que vai manter a sua conduta pura diante de Deus e das pessoas. Não é o padrão do mundo que não é só para os jovens, mas para todos nós que aqui estamos. Não é o padrão do mundo que vai manter a nossa conduta pura, mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Se você ler todo o Salmo 119, todo ele vai te dar uma ênfase de que você precisa, com muito amor e dedicação, priorizar a palavra de Deus na sua vida. Crente que não ama a palavra de Deus, crente que não tem desejo de ler a Bíblia, crente que não procura obedecer a palavra de Deus, nunca vai ter uma vida segundo o padrão da palavra de Deus. Meus amados, então, nesta noite, você sai daqui com essa certeza. Não busque uma vida totalmente perfeita, porque você não vai encontrar. Você nunca vai chegar a essa vida perfeita totalmente, 100%. Mas lembra disso, você, todos nós, precisamos dar o melhor de nós mesmos a cada dia, para que nós possamos viver bem diante de Deus e diante dos homens. E a receita para tudo isso foi dito nesta noite. Entrega o teu coração 100% a Deus. Sempre alimente a nova natureza para vencer a velha natureza. Não viva a sua vida segundo o padrão deste mundo, mas segundo o padrão da palavra de Deus. Foge sempre da aparência do mal. E aí sim, você vai ver que a sua vida vai fazer diferença. Porque foi para fazer a diferença que Deus nos chamou. Se eu não estou fazendo a diferença como cristão que eu digo que sou, se você da mesma forma não está, tem algo errado em nós. Tem algo errado em nós. Cada um precisa ser humilde de coração. Olha, quando você lê Mateus capítulo 11, do versículo 28 ao 30, que fala do convite de Jesus para nós, que é ali, se nós prestarmos atenção, é ali que começa a vida cristã. Quando Jesus disse para você, olha, vinde a mim. Quando Jesus disse para você, vinde a mim, Ele não foi até você. O perdido era você. O achado foi você, porque Ele disse para você, vinde a mim. Jesus é perfeito. Não há pecado. Nunca houve pecado, mesmo vivendo como homem, a Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus nunca deixou mau exemplo para os seus seguidores, sempre deixou bons exemplos. Então, Ele disse para você naquele dia, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele manda você tomar sobre você o jugo dele, o fardo dele, e aprender com ele que é manso e humilde de coração. Meus amados, precisamos a cada dia aprender com o Senhor Jesus. Deus tem usado homens e mulheres dele aqui na terra para trazer a palavra, para que nos amoldamos nessa palavra. O homem que diz que é de Deus, ele precisa ter uma vida moldada na palavra. Ele precisa ser lapidado, moldado a cada dia na mão do oleiro, para que essa vida de fato seja uma vida que esteja vivendo bem diante de Deus e dos homens. Então aqui está a palavra de Deus para mim e para você nesta noite. Não existe vida perfeita. Existe você mesmo dando o melhor de si a cada dia para viver bem diante de Deus e diante dos homens. Amém? Que Deus nos ajude a cada dia sermos praticantes da sua palavra.